Monark. Não sei se vocês viram essa treta aqui. Acontece o seguinte. Existe um... Vamos voltar umas semanas atrás. Esse aqui é o vídeo do momento, tá? O Cauê Moura tem um podcast e aí ele tava dando a opinião dele sobre justamente o Kim Kataguiri. E aí ele fala que ele quer ver o Kim Kataguiri quebrando que ele tá dizendo que ele só fala besteira, que ele só fala mal da esquerda, que a esquerda a esquerda paz e amor acabou, que não tem mais amor na esquerda. É isso que o Cauê Moura tá dizendo ali no contexto do vídeo dele, ele começa a dizer que as pessoas vão sentir saudade da esquerda, paz e amor. Que agora o amor a gente vai colocar consciência de classe na cabeça dos outros na paulada. Essa é a frase ali do contexto. E aí o Cauê diz que detesta tudo que o Kim Kataguiri fala, tudo que o Kim representa, tudo que ele é, né? Kim Kataguiri, MBL, as lutas, as coisas que eles escolhem falar, as coisas que eles escolhem defender, as brigas que eles escolhem comprar, tudo. Essa é a discussão ali. E eu já volto pra esse vídeo aqui, porque o Kim Kataguiri, inclusive, eu acho engraçado que ele fala que aqui tem claramente uma incitação à violência. Ele fala que aqui tem claramente uma incitação à violência. E aí ele usa o exemplo do seguinte: imagina se ele pega uma deputada qualquer da esquerda e fala que ele vai colocar o liberalismo na cabeça dela, nem que seja na porrada, tá? Eu já vou acabar aqui com essa frase do Kim Kataguiri para dizer o seguinte: primeiro, você não é mulher, Kim. Eu não entendi porque que você usou uma mulher de exemplo. Na verdade, isso diz muito sobre você. Diz muito sobre quem é Kim Kataguiri, diz muito sobre quem é MBL, diz muito sobre a tua posição, a posição de todo o MBL. De todas as figuras que vocês poderiam escolher, de todas as figuras que o Kim poderia escolher, esse é o exemplo de uma mulher de esquerda em que ele ia dar uma porrada para colocar o liberalismo dentro da cabeça. Se é para fazer esse raciocínio torto desse jeito, Kim, eu também faço. Assim, sem culpa nenhuma. Sendo bem babaca, como você tá sendo agora. Por que eu tô falando isso? Primeiro porque o Kim Kataguiri faz de conta que ele e o MBL não fizeram nada. Eles nunca falaram nada, eles não produziram nunca nenhum tipo de vídeo. Kim Kataguiri, Mamãe Falei, aquele Holiday, não sei o que, todas as participações que eles tiveram no Pânico falando um monte de absurdo. Os vazamentos de áudios do próprio MBL, em que eles simplesmente não gostavam de alguém que participava daquele programa do Pânico e eles simplesmente imputaram um crime, eles acusaram uma pessoa de ter cometido um crime para que essa pessoa parasse de participar do programa. Foi isso que o Mamãe Falei e o MBL fez. Eles não gostavam de uma pessoa que não era nem de esquerda. Só para deixar isso registrado. Tinha uma figura no programa, eles não gostavam, e aí numa troca de áudios com pessoas da equipe da Jovem Pan, o Mamãe Falei faz acusações gravíssimas sobre um incidente que teria acontecido, que teria um incidente muito grave, que envolvia, eu acho que envolvia uma van e envolvia era risco de vida. E eles tentaram colocar isso nessa figura que eles não gostavam, que participava do programa da Jovem Pan, e por isso que não dava para se confiar nessa pessoa que estava ali, naquele programa. Que a Jovem Pan tinha que fazer amizade era com eles, só com o MBL. Que aí ficava muito complicada a relação do MBL com a Jovem Pan, com o Pânico e de participar desses programas com uma figura como aquela. Sem prova nenhuma. Sem prova nenhuma, eu digo não como se
pudesse ter acontecido, porque não tinha a menor chance disso acontecer. Inventaram simplesmente algo que envolvia risco de vida para outras pessoas e acusaram um terceiro aleatório que eles não gostavam. Então assim, Kim Kataguiri, sem falar na quantidade de dinheiro só para colocar inflável, bagaceira, né? Isso eu não vou nem entrar. E várias outras coisas aí também que a memória é muito frágil, né? Mas se você botar Kim Kataguiri, MBL, colocar Gabriel Monta, Kim Kataguiri, MBL aí no YouTube, você vai encontrar vários vídeos que eu já falei sobre essa galera e tudo que eles já fizeram. Tá? Mas o Monark, voltando para a história do Monark, o Monark que tem lá o seu podcast na Deep Web, no lado B da internet, é o último degrau antes da Deep Web, tá? Tem o lado A, tem o lado B, aí tem um precipício quase ali na borda, tem o podcast do Monark. E aí o Monark dá a opinião dele sobre o Cauê Moura, porque o Cauê Moura falou isso do Kim Kataguiri. E o Monark, como algumas figuras, escolheram andar com o MBL, Kim Kataguiri e toda essa galera. E aí o Monark foi lá, por nada, né, defender o Kim Kataguiri das falas do Cauê Moura. E aí o Monark diz que o Cauê Moura pegou um fungo no cérebro da lacração e agora ele é um revolucionário comunista e na verdade ele nem é comunista porque o Monark diz que já participou de festas do Cauê Moura e ele ama muito o capitalismo e o dinheiro e eram festas muito regadas a bebidas e dinheiro e sei lá eu o quê. E ele inclusive diz que o Cauê Moura não é isso, né? Que ele mudou. Que o Cauê Moura não era aquilo, que ele gostava muito do Cauê Moura no começo. Eu assisto o Cauê Moura desde o começo mesmo. E eu sinto muito dizer isso, mas se tem uma pessoa, na verdade, que mudou, foi o Monark. O Cauê Moura sempre disse a mesma coisa. O problema é que o Monark não conseguia entender o que ele estava falando. O Monark achava legal só aquela figura, daquela imagem, daquele cara barbudo, com um taco cheio de coisa, um taco de beisebol, sei lá o do que, com arame em volta, aquela história do taco do diálogo que começou com o Cauê Moura na internet. E aí, inclusive, isso ele tem culpa, que ele acabou com a paz em alguns lugares, que agora você vai no shopping, de vez em quando tem um taco escrito diálogo. Isso é um inferno na nossa vida. Isso é culpa do Cauê Moura, tá? Isso é culpa dele. Agora, o conteúdo dele, e assim, não tem problema nenhum em mudar. O problema não é mudar. O problema é que o Monark nunca entendeu o conteúdo. Nunca entendeu qual era a palavra, né, do Cauê Moura. Ele nunca entendeu. Segundo, que também o Monark não entende o que é socialismo, o que é comunismo. Agora, o conceito do comunismo na cabeça de quem tem fungo, na verdade, normalmente comunismo significa que você não gosta de dinheiro. Significa que por você ser comunista, ou defender, ou querer ser um revolucionário, o que também não é o caso do Cauê Moura. Ele tá dando espaço para se debater. Porque existe capitalismo, existe socialismo, existe comunismo, existem várias vertentes e aí a gente debate sobre todas elas. Ao contrário daquilo que o Monark dá espaço, que é nazismo. Isso não é. Isso não tem que ter espaço para debater. Mas na cabeça do Monark existe um antagonista. Existe um lado e existe aquele lado que é a oposição disso. E então ele acha que inclusive nazismo é algo que se contrapõe ao capitalismo e que está diretamente ligado ao comunismo, mas ele fica andando ali muito perto do nazismo, sempre, né? O Monark não conseguiu entender também. Que agora ele acha que comunista, por ser comunista, vai viver no capitalismo e vai dizer assim, eu não quero dinheiro.
Eu vou passar todos os perrengues durante a 80 anos de expectativa de vida que a gente tem agora. Vou passar todas as dificuldades possíveis porque eu sou contra o capitalismo e aí eu vou sofrer até o último dia da minha vida. A concepção, eu acho que o Monark fumou algo muito sério. Se tem uma coisa, falando sobre fungo, já que o Monark usou esse termo de um fungo lacrador invadiu a cabeça do Cauê Moura, cuidado, Monark. Cuidado. Às vezes você tá fumando algo podre, algo com fungo, efetivamente. Alguma coisa faz muito mal no cérebro. E aí também tem um outro problema, que é quando o Monark fica dizendo que ele é um revolucionário, que ele quer... Se tem uma coisa, se tem uma pessoa que se revoltou contra o sistema tanto ao ponto de virar do avesso, é o Monark. Que ele sempre foi revoltado, ele sempre foi contra o sistema, ele sempre foi meio anarquista, meio, eu tô cansado de tudo, nada funciona, ninguém me representa, nada disso aí importa, nada disso serve. Se tem uma pessoa que se revoltou contra um sistema e agora tá aí falando besteira, é quem fica dizendo que acha que tem que ter um partido nazista legalizado. Monark. É isso, tá? Essa é a treta aí. O Monark defendendo o Kim Kataguiri por nada, só porque ele decidiu que ele vai ser amigo dessa galera. Porque ele decidiu que vai ser amigo dessa galera. Ele decidiu que vai ser amigo da galera que de vez em quando ele vai olhar um discurso nazista e vai dizer: ah, gente, nem é tão nazista assim. E ele acha que tem que aceitar. E que tem que se dar espaço pra todo mundo. Inclusive pra nazista.